eu quero trazer uma palavra nessa noite. Também vou falar a respeito de Pedro, livro de Mateus capítulo 16, o verso 13. É um momento muito importante da história da igreja do Senhor. É um momento onde houve um grande divisor e trouxe grandes acontecimentos a partir desse acontecimento aqui, entre esse diálogo de Jesus com seus discípulos, entre uma conversa, e por meio dessa conversa houve uma manifestação de uma palavra profética muito forte. Houve uma manifestação de uma palavra liberada, que se tornou a história da igreja do Senhor, e tem se tornado até os dias de hoje. Hoje eu quero falar do momento que Pedro, ele reconheceu quem era Jesus. Ele teve ali, pela misericórdia do Pai, a revelação de quem era o Filho. Mateus capítulo 16, vamos estar lendo. Essa é uma palavra que ela é muito conhecida no meio do povo de Deus. E muitas vezes quando ela vai ser ministrada, alguns pregadores gostam de perguntar assim: e você, quem é Jesus para você? Mas hoje eu quero fazer algo diferente, porque quando o Senhor falava comigo, por meio dessa palavra, Ele falava que o Senhor nesses dias está querendo nos tornar alguém com autoridade profética nessa terra. Ele quer nos tornar uma igreja com autoridade profética, para que nós possamos estar vivendo tudo aquilo que Ele declarou para Pedro. Olha o que diz essa palavra, verso 13. Quando chegou Jesus à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E ele respondeu, e eles responderam: alguns dizem que é João Batista, e outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Jesus interpelou, estou com a tradução aqui nova: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Eu darei a ti a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido ligado no céu, e o que desligares na terra haverá sido desligado no céu. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse ser ele Cristo. Feche os teus olhos, vamos estar. Pai querido, Pai amado, que nessa hora o Senhor possa fluir em nosso meio, por meio do Teu Espírito Santo, gera a manifestação do Teu querer, da Tua vontade, por meio da Tua palavra, fluindo em nossa mente, e trabalhando, meu Pai, em nosso coração, um entendimento novo, daquilo que o Senhor quer proceder nesses dias, daquilo que o Senhor quer gerar, Pai, diante
desse lugar como casa escolhida do Senhor, como igreja, Senhor, a qual o Senhor deseja que cada um venha se tornar em Ti, com um propósito, meu Pai, único, e com um propósito, meu Pai, específico de estar, Senhor, fazendo tudo aquilo que é a vontade do Senhor, ligando, Senhor, e desligando, tendo o poder e a autoridade, Senhor, de gerar no Teu nome tudo aquilo, meu Pai, que é necessário ser gerado nesses dias, para que a Tua profecia se cumpra no meio da Tua casa nos dias de hoje. Eu quero declarar, Pai, que a Tua palavra venha de encontro, meu Pai, e possa estar trazendo esclarecimento a cada um de nós, a respeito de quem somos, a respeito de quem o Senhor quer que nós nos tornemos, para que possamos cumprir o propósito a qual o Senhor determinou, Pai, diante de cada um de nós, e que assim o Senhor possa manifestar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que animar, gente. O trem aqui hoje está. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele estava com os seus discípulos, em meio ali a um momento, a uma circunstância de conversas, e diante dessa circunstância, Jesus ali começou a interrogar os seus discípulos a respeito de que as pessoas estavam falando ali de quem ele era, e os seus discípulos começaram a falar: ele é fulano. Uns falam que o Senhor é isso, outro aquele outro. Mas Jesus, ele volta para os discípulos, porque o interesse maior do Senhor não é naqueles que está distante da presença dele. O interesse maior do Senhor Jesus em saber a respeito é daqueles que andam com ele, é daqueles que têm algo que está dividido com ele. Então Jesus voltou para os discípulos e fez uma pergunta ali para todos eles. E eu gosto muito quando eu estou conversando com o apóstolo, com o Absalão, quando nós reunimos para conversar de Deus, porque nessas horas Deus, ele se manifesta com revelações tremendas, não é, Absalão? Surge revelações que mexem conosco. De repente entra num assunto ali, e aquele assunto ele traz um despertamento para nós que nos eleva a um nível, e a gente passa a entender a palavra do Senhor de uma forma diferente. Então eu imagino que Jesus estava ali naquele momento, procurando ver o que poderia ser manifesto da boca de cada um dos seus discípulos. Mas como havia ali uma conversa, Pedro, tomada ali de uma ousadia diferente, ele disse: Senhor, Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu entendo que Pedro estava falando: Senhor, o Senhor é a profecia que do céu foi enviada para a terra. O Senhor é um profeta que do céu chegou até a terra para manifestar o cumprimento da palavra do Senhor. E quando Pedro declara isso para Cristo, ali há um impacto muito grande em Jesus. Jesus fica impactado. Por quê? Porque Jesus entende que Pedro estava falando algo que não era dele. Pedro estava gerando algo aos ouvidos de Cristo, dos seus irmãos, que não era dele, algo que era do Pai. E o que eu entendo quando o Espírito Santo falou comigo: olha, muitas vezes nós estamos querendo gerar algo que está já pronto, algo que já está manifesto, mas nós temos que atentar para que essa palavra seja gerada em nós de uma forma diferente. Sabe o que aconteceu? O Senhor se alegou com Pedro, porque Pedro ouviu o Pai.
Pedro ouviu o Pai. E nós não podemos fazer nada sem antes ouvir o que o Pai tem falado. E eu lembrei um dia que o Absalão estava pregando aqui, e ele falou algo interessante. Ele falou assim: irmãos, sabe por que Jesus era o cara? Ele gosta de usar essa expressão, né? Porque Jesus, ele fazia tudo o que o Pai queria. Ele ouvia a voz do Pai. Como ele ouvia a voz do Pai, ele gerava o desejo do Pai na terra. Ele gerava a vontade do Pai na terra. E nesse momento, antes de houver uma manifestação do Espírito, antes de houver algo sobrenatural no meio dos discípulos, um dos discípulos então ouviu o que o Pai falou a respeito do Filho. O Pai estava ali confessando algo para o Filho, para Pedro, de quem era o Filho, de quem era Jesus. E Pedro ouviu, e aquilo chamou a atenção de Jesus, alegrou, porque eu entendo que quando nós andamos no mesmo mover do Espírito, e o apóstolo ele fala muito sobre isso, a importância de nós andarmos no mesmo mover do Espírito. Então Jesus, quando olhou para Pedro e falou assim: esse cara está entendendo tudo que eu preciso num discípulo. Antes de me ouvir, ele está ouvindo a voz do Pai, porque o Pai sim é aquele que gera na mente do Filho. E quando Pedro revela isso, Jesus, ele tomado de também um impulso, disse: olha, então você agora vai se tornar Pedro, e sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Só que a igreja de Jesus não é uma igreja natural, não é uma igreja comum, não é uma igreja que se torna religiosa. A igreja de Jesus, ela vem com alguns princípios, e um dos princípios da igreja de Jesus é ver o cumprimento da profecia acontecer. E Pedro, ele reconheceu que Jesus era uma profecia do céu na terra. E quando eu reconheço a profecia, a partir do momento que eu reconheço que Jesus é a profecia que do céu foi dado à terra, aquela profecia também gera uma autoridade dentro de mim. Eu escrevi algo aqui: quando eu reconheço a profecia do céu, a profecia me dá autoridade para me tornar alguém com autoridade para profetizar e manifestar a vontade do céu na terra. Quando eu reconheço a profecia, ela me dá autoridade para manifestar o céu na terra. E Pedro reconheceu a profecia, e o céu manifestou na terra, declarando: Pedro, a partir de hoje tu serás edificado como igreja. Mas Pedro reconheceu a profecia, e agora? E a profecia da terra que vai manifestar no céu, ela tem que existir. E no mesmo instante Jesus diz: Pedro, eu vou te dar a chave dos céus. Eu vou te dar a chave do meu reino, o reino dos céus. Aqui nasce uma igreja que entra num nível profético. E eu fiz uma pergunta para o Senhor: Senhor, na mesma hora que Jesus declarou que Pedro ia ser uma igreja, Jesus falou para Pedro: Pedro, eu quero te alertar de algo. Tu serás uma igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra você. Jesus estava falando assim: olha, não é o inferno que vai prevalecer contra nós, mas Pedro, sobre ti eu estou entregando uma autoridade tão grande,
que o inferno não vai prevalecer, as portas do inferno, elas não vão poder estar fechadas, diante de tudo aquilo que você quer tirar lá de dentro, diante de tudo aquilo que você vai viver aqui. E a palavra do Senhor diz lá no livro de João, que nós, os homens, não podemos receber nada se do céu não for dado. Não podemos adquirir nada se do céu não for concedido. Por isso o céu se manifestou na frente de Pedro e deu para Pedro algo que estava lá no céu, a autoridade para ele se tornar um homem espiritual, um homem capaz de ser uma igreja, de uma estrutura poderosa que vença a porta do inferno. E eu já vi uma caminhada cristã de alguns longos tempos, irmãos, o apóstolo vai entender isso e todos aqui vão entender. Você já viu tanto que é difícil de uma igreja profética chegar no nível que Jesus determinou? Nós olhamos para a nossa igreja é uma igreja profética, é uma igreja que libera uma palavra agora, e crê que ela vai se manifestar na tua vida, e isso agrada ao Senhor, isso é algo que é a vontade do Senhor. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você vai ser essa igreja. Hoje você está recebendo algo, e amanhã tudo que foi declarado sobre a tua vida vai se manifestar. E tudo aquilo que Jesus declarou sobre Pedro veio a existir. Ei, eu quero dizer, repara para você ver, quando surge uma igreja profética, a dificuldade que ela tem de avançar. Sabe por quê? Porque o inimigo entende que uma igreja profética, ela tem a chave do reino na mão. Ele sabe que a igreja profética, ela tem a chave do reino na mão. E se você se tornar uma igreja profética, você vai ter essa chave do reino. A chave que leva você a levar as coisas da terra e gerar no céu. A chave que leva você a trazer o céu e gerar aqui na terra. Por isso uma igreja profética, ela é perseguida. Por isso uma igreja profética, ela paga um preço muito alto, porque ela trabalha no mundo espiritual. Ela não trabalha no que ela está vendo, ela trabalha no nível à distância. Ela trabalha pelo amanhã. Por isso muitas vezes nós somos barrados antes de entrar nesse nível de igreja profética. E o Senhor, quando deu essa autoridade para Pedro, Ele disse: olha Pedro, vai vir sobre você grandes desafios, vai vir grandes lutas, mas eu determinei que você é uma igreja profética. Você é uma igreja que entende as coisas do reino. Você vai se tornar o primeiro homem a viver o reino aqui na terra. E de fato eu entendo que Pedro foi. Então quando você vive embates, batalhas, e nós estamos aqui no culto de ativação, eu quero que você abra a tua mente. Ei, você não é uma pessoa qualquer. Ei, você é uma pessoa separada para carregar uma chave profética, uma chave que tem o poder de abrir as portas. Entenda isso. E eu fico indagado por isso, porque a minha jornada cristã praticamente de 2005 para cá foi na igreja profética. Irmãos, e igreja profética, ela paga um preço muito alto. Seja o pastor, seja o apóstolo, seja o músico, seja quem for. Sabe por quê? Porque estão tentando tirar essa chave que vai declarar quem é Jesus sobre essa terra. Estão tentando tirar essa chave. E Jesus deu autoridade para Pedro se tornar alguém como igreja. Isso é algo muito forte. Você já parou para pensar quem você é hoje? Qual é a responsabilidade que você carrega hoje? Qual é a responsabilidade que eu carrego hoje? Nós vivemos na margem
dessa igreja que foi estabelecida em Pedro, da igreja que tem autoridade para vencer. Nós vivemos nessa margem de igreja. E aí eu começo a analisar certos ministérios que tem aí, que eles vivem baseado no que a terra está oferecendo. As perseguições são poucas, as feridas são poucas, as batalhas são poucas, e eles continuam caminhando. Mas aí surge no percurso dessa igreja algumas igrejas que nascem com o propósito de Pedro, nascem com o propósito de manifestar o céu na terra, de gerar tudo aquilo que Jesus determinou. Então Pedro passou a ser uma autoridade no mundo espiritual a partir daquele momento, embora ainda não tinha sido gerado, derramado o Espírito do Senhor sobre ele, mas ali Jesus já estava preparando, porque já estava chegando o momento de Jesus partir. Então ele já estava ali preparando algo. E quando nós falamos de partida, é algo que mexe conosco. E nós temos profetizado que o ministério da restauração, que você como igreja vai começar a partir agora para um princípio de acontecimentos novos, debaixo daquilo que foi estipulado na vida de Pedro. Meu querido, essa é a igreja que move o céu, essa é a igreja que declara a terra quem é o céu, é a igreja que foi constituída em Pedro, é a igreja que teve a revelação do Pai. E se você quer se tornar essa igreja, ei, dá ouvido para aquilo que o Pai tem falado a você, dá lugar para aquilo que o Pai tem colocado no teu coração, se abre para viver tudo aquilo que o Pai tem colocado no teu coração. O Senhor Jesus disse: olha, a importância de Jesus foi falado aqui. O Absalão disse que, olha, Deus nos ama tanto, tanto, que Ele mesmo se tornou sacrifício por nós. Esse foi Jesus, se tornou sacrifício por nós. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é: o Pai só pode fazer algo para mim e para você se nós recebermos a autoridade que vem de Jesus. Aí sabe o que Jesus disse? Ele fala no livro de João: olha, tudo quanto você for pedir ao Pai, peça no meu nome, peça na minha pessoa, para que você possa alcançar. E muitas das vezes nós queremos colocar uma ação em Cristo, porque nós já acostumamos a ter um relacionamento mais próximo de Jesus. É algo maravilhoso. Mas Jesus estava querendo saber algo que ia ligar eles ao céu. Jesus estava querendo colocar na cabeça dos discípulos algo novo aquele dia. Ei, eu estou aqui em carne, eu estou aqui em alma, em espírito. Ei, mas eu vim de um lugar e eu quero que vocês reconheçam da onde eu vim. Eu quero que vocês reconheçam, porque eu vim do lugar de autoridade. Eu venho de um lugar de domínio. Eu venho de um lugar aonde lá tem tudo. Eu venho de um lugar aonde eu posso gerar todas as coisas da tua vida. Mas eu preciso que você me reconheça. Eu preciso que você chegue diante de mim e me reconheça pelo amor do Pai. Eu acho isso aqui muito forte, porque Jesus lançou um desafio na vida de Pedro. Irmãos, se tornar igreja hoje está fácil. Hoje está todo mundo querendo ser igreja, está todo mundo querendo entrar nessa onda do evangelho meia boca. Mas quando Jesus chamou Pedro para ser igreja, disse: olha, a sua igreja não é igual a que já existe. Porque a igreja que já existe, ela não manifesta o céu, ela não manifesta o reino, ela não traz nenhuma dos atributos que o reino traz.
E por isso nós temos tido dificuldade. Tem hora que dói, tem hora que há um peso, tem hora que vem assim um peso tão grande sobre nós, e nós imaginamos assim: credo, o que está acontecendo? Mas é Jesus falando assim: olha, foi para isso que eu te chamei como igreja, para entender esses momentos e saber que na tua mão há uma chave que vai mudar todo esse contexto que você está vivendo. Quantos estão entendendo isso? Se tornar uma igreja tem que ser como foi se tornada a igreja que Pedro se tornou. Uma igreja direcionada pelo Pai. Às vezes eu fui conversar com um amigo meu quinta-feira passada, e ele falou assim: por que você fala o Pai, depois você fala Jesus? Eu falo assim: porque eu tenho que andar nessa ciência, eu vivo no reino, eu tenho que andar debaixo dessa ação, eu tenho que buscar o Pai, e através da direção do Pai, eu chegar no Filho e falar: Senhor Jesus, em teu nome eu declaro isso na minha vida. E aqui a palavra do Senhor a respeito desse momento, que eu quero que você entenda. Quando ele reconheceu a profecia, e todo aquele que reconhece a profecia, ele vive algo especial em Deus. O cego de Jericó, a palavra do Senhor diz que a multidão, existia uma multidão acompanhando Jesus, mas aquela multidão não entendeu nada, e de repente na beira do caminho estava ali um cego, e esse cego reconheceu a profecia na terra. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a profecia fez? A profecia voltou e gerou a resposta daquele que reconhece um profeta. Então nesses dias nós estamos caminhando para momentos que são momentos finais nossos aqui na terra. Está na hora de nós reconhecermos a profecia e declararmos a profecia, e o que a profecia é capaz de gerar em nosso meio nesses dias. Não há mais tempo de nós querermos avançarmos para aquilo que é matéria, para aquilo que são coisas, para aquilo que está aos nossos olhos, mas é tempo de nós voltarmos para dentro de nós e entendermos a vontade do Pai, que está ligada em Jesus. É tempo de nós colocarmos diante do Pai e falar: Pai, o que eu posso fazer diante daquilo que o Filho declarou que eu sou, diante daquilo que o Filho gerou para a minha vida? O apóstolo, quando prega, ele fala muito sobre, olha, você já conquistou tudo, nós não temos falta de nada. A palavra da oferta foi ministrada aqui nessa noite, ela falou um pouco sobre isso, mas o que tem faltado para nós entrarmos é ouvir o que o Pai tem falado. E diante dessa mensagem eu quero trazer algo que Deus fez na minha vida há 2 anos e meio atrás. Aconteceu algo muito terrível comigo, com toda a minha casa. Toda uma estrutura foi destruída, foi totalmente desfeita. Só que a palavra do Senhor diz que aqueles que reconhecem a profecia, ele vai vencer a porta do inferno. E um belo dia, diante de uma situação onde já estava tudo perdido, apóstolo, tudo perdido, quando a esperança foi embora, a acusação chega, que ninguém mais está olhando para você
com a visão de quem você um dia foi. E um dia eu estava jogando futebol num campeonato e o árbitro começou a apitar o jogo. Olha o que é ouvir a voz de Deus. Entendo o que é ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus pede. Naquele dia, apóstolo, eu jogando bola, e eu jogo ali de volante, eu marco, sou mais de marcar e tal, e eu entrei no cara para tomar a bola e fiz uma falta nele, mas eu achei que não tinha feito a falta. Falei, não, fui reclamar para o juiz, e o juiz olhou para mim e falou assim: olha, e aí, você quer apitar, você acha que eu vou apitar o jogo com os seus olhos ou com o meu? Quando ele falou aquilo lá para mim, o Espírito Santo falou assim: olha, viva a vida da forma que eu olhei para você viver, não da forma que você tem olhado. Quando ele falou aquilo para mim, eu me dei uma febre tão grande. O salão, ele falou assim: olha, e aí, você vai enxergar a vida do seu jeito ou do jeito que, com os seus olhos ou com o meu? O juiz falou, foi isso para mim. E aí, você quer que eu apito com os seus olhos ou com o meu? E eu entendi Deus falando assim: você quer que a tua vida seja conduzida pela sua visão ou pela minha? Que se for pela minha, volta e vai restaurar a sua vida. Volta e vai restaurar tudo aquilo que você perdeu. Naquela hora me deu uma febre. Quando você tem uma experiência muito grande com Deus, bate um cansaço. Aqui tem homens de Deus que já teve essa experiência de quase não conseguir ficar em pé. Quando eu tive aquela experiência, na mesma hora eu olhei para o treinador e falei assim: ó, mentira que eu estou indo embora. O que está acontecendo? Eles me chamam de Batata. O que está acontecendo, Batata? Eu falei, nada, preciso ir embora agora. E me deu uma febre. Um percurso que eu gastava 15 minutos para chegar em casa, eu gastei 1 hora e 20 minutos. A minha moto não andava, eu não conseguia fazer a moto andar, e aquela voz falando comigo, e eu procurei fazer o que a voz falou. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei com febre o dia inteiro. Eu tomei um banho, nem trabalhei aquele dia, deitei e fiquei com febre o dia inteiro, e deu a noite eu com febre. E quando foi no outro dia, eu falei, eu vou fazer o que Deus pediu. Nem sei qual vai ser a reação do outro lado. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso que Deus haja ali naquele lugar para mim. E cheguei e fui atrás. Irmãos, beleza, tudo deu certinho. Mas aí entrou a pior situação de todas. Porque quando você ouve a voz de Deus e decide não sair dela, os desafios vão vir para gerar dúvida daquela voz, para gerar dúvida daquilo que você ouviu do Senhor. E quando o apóstolo fala que há 18 anos Deus falou com ele que é dessa forma que você vai conduzir o teu povo, o seu ministério, irmãos, isso é fato. Isso é fato. E as portas do inferno, elas vão tentar prevalecer contra a igreja. Vão. Até quando? Até quando se cumprir aquele dia que a profecia foi liberada. E sabe o que aconteceu? Deus operou ali, aconteceu tudo do jeito que eu imaginava, do jeito que eu queria. Mas aí o inimigo falou assim: peraí, não pode, isso não pode acontecer, isso não vai existir, isso não pode. Mas eu entendo que Deus já tinha determinado, e eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. Talvez na minha caminhada cristã foi a vez que eu ouvi a voz de Deus de uma forma mais clara, apóstolo, e aconteceu. E eu fui lá, trabalhei toda a minha restauração, restaurei o nosso lar, restauramos nossa família, mas o inimigo não se deu por vencido. A profecia foi liberada na vida de Pedro, mas enquanto Pedro existia, como um homem edificado na palavra de Jesus,
como homem que estava vivendo a palavra de Jesus dia após dia, o inimigo estava ali tentando tirar aquele propósito, tirar Pedro daquela visão, tirar Pedro de viver tudo aquilo que Jesus tinha falado com ele. E se nós formos olhar para a vida de Pedro, depois da profecia, veio o mover do Espírito Santo, e a palavra começou a cumprir de forma extraordinária. Veio pregações, ganhou vida. Deus começou a manifestar por meio de Pedro sinais de prodígios, maravilhas, cura, milagre, todo tipo de acontecimento veio. Mas o inimigo não se dava por vencido. Ele queria ver Pedro se desmoronar. Mas a profecia, quando ela é liberada, e se você crer, ela se cumpre na tua vida. Quando você reconhece que a profecia foi gerada no teu coração, ela foi de fato para você, ei, te prepara, ela vai existir. E se depois daquela profecia começaram a surgir perseguições, surgir circunstâncias que trabalham contra aquela profecia, aí é que você tem que continuar, porque é de fato o que Deus vai gerar para você. E eu ouvi a voz do Senhor e comecei a viver. E o inimigo preparou coisas terríveis para mim, coisas terríveis, terríveis. Mas qual que era a intenção do inimigo? Aquela voz que você ouviu lá naquele campo era de Deus mesmo? Aquela voz que você ouviu, aquela profecia que foi liberada para você, quantas vezes você é colocado a xeque? É de Deus mesmo? É de Deus mesmo? Certamente Pedro passou por vários momentos que levava ele a desfrutar desse pensamento. Mas Jesus falou e as coisas estão se manifestando de forma contrária. Até que um dia o inimigo preparou um laço de morte. Um laço de morte. Um laço de morte. Não para minha vida. Ele preparou, ele gerou um ambiente para que houvesse ali morte. E quando o inimigo pensava que eu estava ligado na terra, que eu estava importando com as coisas da terra, por mais que eu estava sofrendo, por mais que eu estava ruim, por mais que eu estava distante de um propósito grande que Deus tem na minha vida, por mais que eu estava um zero à esquerda, ele não conseguiu com que eu viesse a fazer a vontade dele. E quando eu deparei com aquela cena de destruição, que o homem natural, a decisão dele não tinha outra, a resposta que o inimigo ouviu minha: tu já me tirou do caminho uma vez, agora a voz que eu ouvi é a voz que vai me levar a tornar a igreja que está manifesta na vida de Pedro. Cara, esse cara suportou tantas coisas, esse cara passou tantos momentos, porque ele reconheceu quem era Jesus. E nós estamos vivendo dias contrários. As pessoas hoje querem reconhecer quem é Jesus para não passar sofrimento, quer reconhecer quem é Jesus para não viver uma vida de dor, quer reconhecer quem é Jesus para não viver desafios na terra. Mas a palavra do Senhor diz que quando Pedro reconheceu quem era Jesus, Jesus diz: Pedro, por mim você vai viver momentos difíceis nessa terra. Se você está entendendo essa palavra, você começa a analisar isso. Se tornar uma igreja não é se tornar uma pessoa que vai
Viver abundância, se tornar uma igreja, é se tornar uma pessoa preparada para qualquer situação. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor é aquela que recebe doença, a igreja do Senhor é aquela que recebe paralítico, a igreja do Senhor é aquela que recebe pessoas que já foram assassinos, pessoas que já foram todo tipo de atrocidades que a terra existe. É ou não é, Absalão? Se eu for perguntar para o apóstolo: você quer ser essa igreja? Nós queremos ser essa igreja ou não queremos? Nós estamos jejuando para se tornar essa igreja ou não estamos, apóstolo? Nós estamos jejuando, consagrando a liderança para se tornar essa igreja que recebe doente, que recebe assassino, que recebe viciado, que recebe todo tipo de pessoa. E muitas das vezes nós não entendemos. Quando vem uma luta para nós, nós queremos fugir. E Jesus fala assim: peraí, se você não é capaz de lidar com eles, como você quer ter essas pessoas? Se você não é capaz de lidar com a porta que o inferno tem tentado te barrar. Essa é a igreja que nós queremos manifestar. Essa é a igreja que está no nosso coração. A igreja que gera cura lá fora. A igreja que traz para cá todo tipo de pessoa que está passando por necessidade, e não importa qual. E quando a necessidade vem primeiro para mim vencer, eu quero me livrar dela. Você precisa ser ativado num propósito novo. Eu tenho que ser a igreja que reconhece a profecia. E a profecia disse: olha, por minha causa você vai sofrer, por minha causa você vai ser xingado, por minha causa você vai passar por muito desafio. A profecia diz isso. Jesus disse isso. Senhor, mas é necessário. Se eu quiser tornar a igreja que Pedro tornou, Pedro não suportava ver um necessitado. Pedro, quando ele foi orar, ele, no templo chamado Formosa, estava ali um aleijado de pé. Pedro passou e disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe por quê? O que eu tenho eu te dou. Eu tenho uma chave que liga e desliga. Eu tenho uma chave que promove acontecimentos. Eu tenho uma chave que me tornou alguém na terra. Ei, você tem a chave que te tornou uma pessoa capaz de exercer o que a igreja que Cristo determinou tem para viver. Eu apanhei, eu fui para a cadeia, me colocaram lá, colocaram os guardas. Mas uma igreja não pode ser presa, porque ela tem a chave que abre as portas que se levanta contra ela. Eu nunca tinha entendido esse texto, apóstolo. Sempre eu falei, um dia eu fui pregar, eu falei assim: o primeiro controle remoto surgiu aí. Pedro ia passando, a porta abriu sozinho, o portão, né? O portão abriu sozinho. Senhor lá do céu, Pedro: Senhor, abre o portão para mim, por favor. Pedro passou. Eu nunca tinha entendido. Mas se Jesus falou: olha, Pedro, a porta do inferno, ela não vai prevalecer contra a sua vida. Irmãos, cadeia é uma das coisas que simboliza o inferno. Quem já foi na cadeia sabe o que eu estou falando. Jesus colocou, Pedro foi parar lá dentro. As portas estavam fechadas. Mas o que aconteceu? A profecia disse o que para Pedro? Que a porta não ia permanecer fechada. Ei, talvez a porta está fechada, mas a palavra já foi liberada para você. Ei, entenda isso, ela vai se abrir, porque a profecia, ela não erra. Jesus não errou. E Pedro lá preso, de repente vem um anjo: Pedro, vamos embora, vamos sair daqui. Aqui não é o lugar da igreja. Aqui não é o lugar da igreja. A igreja pode passar aqui para promover acontecimentos, como fez Paulo, como fez Pedro naquele dia. Eu quero te dizer que Jesus, ele é leal com você, ele é leal comigo.
Muitas vezes é nós que não conseguimos carregar essa lealdade dentro do nosso coração. Nós não conseguimos viver essa lealdade dentro de nós. Quando vem o primeiro desafio, Senhor, eu não suporto, Senhor, não dá, Senhor, podia ser diferente. Ei, viva a vida do jeito que Deus tem olhado. Viva a sua vida na visão de Deus, não na sua. Aquele dia foi um tapa que Deus me deu. Ei, eu tenho um propósito com você. Ei, eu te chamei para ser igreja. Ei, eu te chamei para ser uma igreja que cura, uma igreja que liberta, uma igreja que transforma, uma igreja que restaura. Porque você quer ser uma igreja na sua visão. Seja uma igreja que anda na minha visão. Seja uma igreja que anda naquilo que eu tenho enxergado a teu respeito. Mas não significa que de vez em quando nós vamos dar uma caída, não. A história de Pedro, ela é muito linda, mas ela é muito emblemática. Uma hora o cara está fervendo, uma hora o cara está... Uma hora o cara ferveu, uma hora o cara está... É igualzinho a igreja, gente. Igualzinho. Tem culto que nós põe fogo, tem culto que nós estamos... Igualzinho uma igreja, Pedro, igualzinho. Passa-se uns tempos. Aonde estava Pedro? Nu, lá tomando banho. Esqueceu tudo que Jesus tinha falado com ele. Não esqueceu? Foi nadar, foi divertir. E vem Jesus para lembrar quem era Pedro. Jesus nessa noite veio para te lembrar quem você é a igreja. Jesus vem aqui nessa noite para te lembrar quem você é a igreja. Igreja que vai viver o propósito dele. Igreja que vai manifestar a vontade dele aqui na terra. Pedro lá tomando banho. Jesus sentado lá na praia ficou vendo aquilo lá. Meu Deus. Pai. De repente Pedro reconheceu Jesus, ficou envergonhado. E Jesus fez mais uma vez uma pergunta para Pedro. Talvez essa é a pergunta mais forte que nós podemos ouvir de alguém, porque essa é a pergunta que temos que dar a resposta correta e temos também que manifestar essa pergunta de forma correta, demonstrando. Jesus chegou em Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Amo. O que você está fazendo, Pedro? Vai apacentar meu povo, vai ajudar o meu povo, Pedro. Foi para isso que eu te constituí igreja, Pedro. Foi para isso que eu te dei a chave do reino dos céus, Pedro, para que não houvesse diante da sua jornada esse momento que está vivendo, Pedro. Quem já viveu essa igreja como Pedro aí? Quem já passou por isso? Aquele dia lá no campo de futebol, viu, Gabi? Foi isso que Deus falou: você me ama? Você me ama? Então vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Vai fazer aquilo que eu determinei. Você não me reconheceu como a profecia de salvação, como rei, seu rei. Você não determinou que eu sou o Deus da sua vida. E eu, como Deus da sua vida, eu quero manifestar isso sobre você. E aquela simples conversa que Jesus teve com seus discípulos, ela se estende até hoje, porque ela é uma conversa profética. Porque foi uma conversa profética sobre ti, Pedro. Eu edificarei a minha igreja. Enquanto existir na terra pessoas reconhecendo a profecia, declarando que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, essa igreja vai estar de pé. Essa igreja vai existir e ela vai manifestar como Deus quer.
embora nós não entendemos e achamos que não somos capazes de manifestar tudo isso que é a vontade de Cristo. Um dos nossos erros como igreja é de olhar para nós e diminuir a nossa pessoa, é de olhar para nós e não acreditarmos o que somos. E quando nós não temos o entendimento e deixamos escapar isso em nossa mente, nós estamos negando o que a profecia declarou a nosso respeito. Quem aqui é a igreja? A igreja somos nós. A igreja somos nós. O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Uma igreja que não está preparada para receber doente, ela é mais doente do que quem vai vir doente. Nós que estamos na frente da igreja, a gente sente o peso, porque nós queremos transmitir tudo isso, porque essa é a nossa responsabilidade. Mas aí o próprio Jesus vem e fala: olha, a igreja que não está preparada para receber o doente, ela é mais doente do que aquele que vem doente. Deixa Deus te curar. Deixa Jesus pôr a mão em você de novo e determinar que você é essa igreja, como foi Pedro. Irmãos, e se essa igreja não tivesse manifestado, muitas coisas não seriam manifestadas no meu caminho, no seu. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, Salão, eu não sou igual o pastor Fernando. Se for o pastor Fernando, você já vê a água. Mas veio aquele peso, aquela tristeza. E a pastora hoje de manhã falou assim: amor, eu tive um sonho que você estava chorando. E eu estava chorando quando eu recebi essa palavra. Ela foi muito forte. E eu falei: Senhor, o que eu devo fazer para que a partir de hoje, como igreja, eu possa receber doente, eu possa receber todos aqueles que estão necessitando de uma palavra da minha boca como igreja. Você crê que você tem uma palavra como igreja para oferecer esses dias? Olha quem você tem sido, como você tem sido como igreja. Jesus não facilitou para Pedro, não. Por uma revelação do céu, Jesus determinou algo muito forte na vida de Pedro. Isso é que eu acho mais interessante nos dias de hoje. Sabe o que eu acho mais interessante no que está acontecendo? É o que nós mais ouvimos falar. É uma atrás da outra. Nós vamos cobrar de nós líder aqui, tá? Nós líder falar assim: Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. Deus falou isso, Deus falou aquilo. E quando vem o índice, o iniciar daquilo que Deus falou para acontecer, eu não aceito, porque eu queria que fosse diferente. Mas Deus hoje tem um recado para você. Enxergue, viva a sua vida da forma que Deus tem enxergado para você. Não há tempo mais de nós ligarmos as nossas bênçãos na terra. Tem muita gente usando a chave para ligar a terra na terra. Senhor, eu oro para o Senhor me fazer isso, isso, aquilo outro. Mas Jesus falou: Pedro, liga no céu, e vai ser ligado. Tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo que ligar lá no céu vai ser ligado na terra. Ele estava querendo construir Pedro com a margem direta, terra e céu. E o homem que vive hoje fora desse princípio, ele está fora da igreja que Jesus determinou. Qual foi a igreja que Jesus determinou? Aquela que liga na terra e liga no céu. Aquela que liga no céu e liga na terra.
Essa é a igreja. E muitos têm ligado uma igreja só na terra. E nós vamos levantar um propósito novo nesses dias. E quando eu estava recebendo essa palavra do Espírito Santo, Deus falou algo muito forte no meu coração, apóstolo. Eu gostaria que o Senhor recebesse isso, em nome do Senhor Jesus. Deus falou algo tremendo no meu coração e disse: olha, tudo que essa igreja profetizou, chegou o tempo dela viver. Tudo que essa igreja profetizou. Essa igreja profetizou debaixo de dor. Essa igreja profetizou diante de cadeias. Essa igreja profetizou diante de circunstâncias que o mundo estava ali pesando o que ela profetizava. E até hoje, muitas coisas que nós falamos aqui no altar se torna escândalo lá fora, mas isso é profecia do Senhor Jesus que tem sido liberada no altar. Você imagina se Pedro sai falando para todo mundo? Sabe por que Jesus falou para Pedro assim, ó, não fala para ninguém quem eu sou? Sabe por quê? Você imagina, apóstolo, por quê? Porque senão Pedro ia falar assim: ele é Cristo, ele veio do céu, e ele falou que eu vou ser a igreja dele aqui na terra. Ele ia sair falando para todo mundo. E se você comunica algo que Deus falou com você, para alguém que não tem entendimento, ele vai te tratar como um doido, como um louco, como alguém que não está entendendo nada. Se você falar isso, você é um doido. Então Jesus falou assim: gente, não conta nada para ninguém, por enquanto não, porque eles vão saber que eu sou o Cristo. Amém? Então aquilo que Deus tem colocado no teu coração, viva primeiro, deixa manifestar, para que o mundo saiba que foi Cristo que colocou em você.